Sueli, né, a Amanda, nossa colega, né, ela já trabalhou muito tempo, ela fala Yanomami também, é importante. Então, Sueli, é o seguinte, a FUNAI, ele tem uma portaria, eles criaram, né, acho que uns 2 anos atrás, a FUNAI criou sobre a entrada dos equipes, como jornalistas, algumas pessoas entrar no território, e para levar essa doença como pandemia nas aldeias. Então, o FUNAI criou nesse portaria. Eu esqueci o número do portaria. Então, isso ele utilizou a entrada dos equipes de Fiocruz, né? Isso nada a ver com isso, porque os equipes foram examinados, fizeram um teste de Covid, quase 3 meses a gente estava organizando para a gente receber o equipe de Fiocruz na comunidade Alto Mucajaí. Uma conversa longa nós fizemos, todos os cuidados, todos os procedimentos de protocolo da Ministério da Saúde, a gente utilizou vários. Então, isso depois a gente caminhamos esse documento para a Fiocruz, mandou a entrada ou equipe no território Yanomami. Aí, semana passada, a FUNAI ele respondeu proibindo a entrada ou equipe de médico Fiocruz na terra Yanomami, porque está desrespeitando o portaria que a FUNAI criou, então isso ele utilizou. E depois nós recebemos, conversamos quase 2 horas e rebatemos, discutimos, analisamos a proibição de equipe entrar na terra Yanomami. E avisamos as lideranças das aldeias, as aldeias ficaram muito chateadas, ficou muito rixio, ficou muito puto com a FUNAI e queriam uma grande mobilização, e a gente conversamos e elaboramos uma carta rebatemos a portaria da FUNAI e já entregamos para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público vai fazer outra recomendação e caminhamos, protocolamos esse rebute para a FUNAI. Isso a gente fizemos nesse parte de denúncia, e não sabemos, a FUNAI vai responder e o Ministério Público vai caminhar essa recomendação e para poder entrar as equipes. Então, isso é uma carta, a gente fez isso, e esse equipe nós convidamos, as lideranças convidaram eles. Lideranças precisam o equipe de saúde. As nossas crianças precisam o equipe de saúde. O que a Amanda já mencionou, os nomes dos profissionais, são 18 profissionais prestar assistência com os Yanomami, para fazer a avaliação, diagnóstico, para ver qual é o tipo de doença. Isso é super importante. Mas a Fundação Nacional do Índio, o órgão público, coibindo o equipe, isso é muito ruim para a gente, é um absurdo, é muito absurdo. E como eu falei numa reportagem fantástica, eu perguntei ao público, por que a FUNAI não proíbe a entrada dos garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami e outras terras indígenas? Está proibindo a equipe, vai prejudicar mais ainda os Yanomami, vai prejudicar mais as crianças, vai morrer mais crianças. E aí? A FUNAI está proibindo a equipe? A FUNAI está matando os Yanomami. Então, isso, para a gente, é uma grande genocida, vinculado com o governo federal, próprio presidente, própria FUNAI, matando um povo indígenas, é um crime, são genocídios. Isso, e alguém está me perguntando sobre o Supremo Tribunal, todos entregamos todas as denúncias. Até agora, Supremo Tribunal, sou esperando outros órgãos públicos se mobilizar e para poder retirar dos garimpeiros legais, por exemplo. Eu falei com o ministro Barroso, falei para ele isso. Falei sobre os problema de sanitário, problema de garimpo ilegal, já falei com ele, até agora ele não resolveu.
E eles falaram para resolver mês de julho, agosto, setembro, outubro, fazer uma expedição para fazer e desintrusão garimpo ilegal na terra Yanomami. Isso já fizemos tudo isso. A gente não tem como. Aonde nós vamos denunciar? Com quem? A gente não tem mais isso. Já fizemos vários. Fizemos Interamericano de Direitos Humanos, encaminhamos documentos, Corte Americano de Direitos, encaminhamos denúncias sobre as mortes das crianças, sobre a saúde, já denunciamos. Já fizemos autocomissariado, já falei com o presidente do ONU, falei sobre a malária, sobre as mortes das crianças, sobre a crise sanitária, já falei tudo isso. E a gente não tem nada. Com quem a gente não fala mais isso? Então, isso, outras pessoas estão me perguntando, fizemos várias as denúncias, Comissão de Direitos Humanos, já caminhamos documentos. E eu falei semana passada, Comissão Nacional de Direitos Humanos, falamos isso, falei tudo sobre isso. Então, como nossos parceiros, como o Fiocruz, Instituto Socioambiental, é nosso parceiro que está nos apoiando, nos ajudando, são as pessoas, sofrem mais conosco também. O ISA está sofrendo, Fiocruz está sofrendo, e nós, população Yanomami, nós estamos sofrendo um problema muito grande. E omissão do Estado brasileiro não quer responsabilizar, não quer proteger os povos originários do Brasil, não quer proteger. Então, isso, a gente rebatendo organizações internacionais, a gente está fazendo isso grande. Então, isso, a gente está sobre o problema de sanitário, fizemos muitas coisas, bastante denúncias, e a Amanda mencionou, nossos parceiros também, Médicos Sem Fronteiras, eles estão apoiando, são os grupos de pequeno, mas os médicos são formados, muito conhecimento, isso já foi lá na aldeia, lá no Surucucu, lá no Auaris, e Missão Catrimane, e outra comunidade de Maturacá. A Amanda, ela conhece a realidade. Maloca-Papiú conhece a crise, como desnutrição é muito pesado, porque muito garimpo próximo, tem muitos garimpos, são mais de 20 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami. FUNAI fala, como o presidente Mourão falando, 3 mil garimpeiros, é mentira. Não é 3.500 garimpeiros na terra indígena Yanomami, não. É mentira. Se tiver 3 mil garimpeiros, tira então amanhã, por exemplo. Qual é a dificuldade, FUNAI, dificuldade de presidência da República, por exemplo? Nós contagem mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami. São 30 mil Yanomami e metade, 20 mil garimpeiros. E aí? Isso todos as autoridades brasileiras, eles têm conhecimento. Ministério da Justiça, Exército Brasileiro, todos os órgãos públicos do brasileiro conhecem. Já falamos muitas vezes. O ano passado fizemos campanha Fora Garimpo, Fora Covid, quase 60 dias eu fiz. Nós pedimos petição, quase 340 assinaturas no Brasil e fora. Fizemos e protocolamos, e cadê? Não tem resultado. Então, isso, meus amigos, já fizemos bastante denúncias, e a gente está denunciando as empresários, dono de garimpo, dono de balsa, dono de joalheiro, dono de banco e dono de ouro, e nós estamos fazendo uma denúncia muito grande. Então, isso, as coisas são muito ligadas com a presidência da República. Vocês conhecem, o Jair Bolsonaro está apoiando o garimpo ilegal para legalizar a exploração, mineração nas terras indígenas. Então, isso, fizemos grande as nossas denúncias. E isso, eu queria mencionar um pouco isso, muitas pessoas estão me perguntando, né? E já fizemos bastante denúncia. Então, isso não tem mais aonde nós vamos denunciar. Com quem, então? Quase os dossiês,
as denúncias são grandes. Fizemos nossos relatórios, tiramos fotos, sobrevoamos, entregamos para os órgãos públicos. Como esse ano fizemos, último relatório, tipo relato de garimpo, fizemos todas as denúncias, tira fotos, mapeamos tudo isso, entregamos esses problemas, impacto do garimpo ilegal na terra Yanomami. Então, hoje, está piorando o garimpo, aumentando o garimpo ilegal e piorando a saúde, morrendo as crianças. Os Yanomami estão morrendo. Então, isso, vocês moram de longe, distância, é muito ruim. Todos os dias crianças estão morrendo de malária, todos os dias crianças morrendo de diarreia. Precisa, saúde, precisa. As pessoas combatem de doença, de retirar os garimpeiros imediatamente, isso a gente quer. Senão, vai reduzir muito a população Yanomami. Mas, como Yanomami, eu sou Yanomami, continuamos a lutar e continuamos a denunciar, e continuamos a falar com as autoridades, continuamos a falar com os apoiadores, nossos parentes, como vocês. Isso a gente quer. Hoje, por Yanomami quer as remédios para mandar nos territórios para poder minimizar esse combate de malária no território Yanomami. Eu sei, eu já fiz um relato, né, um pouco, né? A gente fizemos bastante barulho isso aí. Bom, a visão minha, a visão do povo Yanomami, meu pai não está aqui, ele está na aldeia, sobre a ameaça de morte, né? E a gente está cuidando dele, eu estou aqui na frente, né? Eu também estou correndo risco da minha vida. A gente está denunciando vários empresários pesados, não é um empresário pequeno, os empresários, bastante dinheiro, bastante milhões destinado para garimpo ilegal. Então, isso eu estou correndo risco. Bom, Rafael, o seguinte, ações concretas tem que ser equipe completo para atender a população. E também os medicamentos, onde tem posto de saúde, tem que ser abastecida, bastante remédio para poder prestar assistência nas aldeias. Essas equipes têm que caminhar, como a Amanda falou isso, aonde os nossos parentes vivem, nas aldeias, tem que caminhar, correr atrás para ver aonde os pacientes estão doentes e tem que remover as pessoas, cuidando os parentes nas aldeias. Então, isso tem que ser assim. Sem medicamento e mal vazia entrando lá, e aí? Só para ver, assistindo as pessoas doentes. Então, isso tem que ser abastecida a medicação, como malária, como outras medicações para tratar a pneumonia, para tratar a tuberculose, para fazer exame exame de malária como microscopista, rebater combate de malária, bovivar ao redor da comunidade, jogar veneno para matar o mosquito, para minimizar de malária. Tem que ser tudo isso. E também precisamos formar os agentes de saúde indígena. Esses são os pontos principais também. Agentes de saúde indígenas são importantes acompanhar a equipe. Então, a gente precisa a equipe. Também tem que fazer o plano de emergência para poder entrar no território, por exemplo. Tem que fazer isso. Sem plano de emergência, e aí? Quantas equipes vão entrar? Quantos remédios vão entrar? Quantas pessoas vão trabalhar nos postos de saúde? Quantas pessoas vão andar no mato, por exemplo? Então, isso tem que ser tudo isso. A gente precisa, quais mais pontos principais, a equipe de completo, o posto de saúde tem que ser equipados. Então, isso, para mim, Odário, tem que ser isso. As ações tem que ser concreto isso. Tem que ser as pessoas inteligentes, conhecem as doenças, as malárias, por exemplo. Isso, as pessoas têm que ser
entrar na Terra Yanomami, né? Isso, a minha visão, é isso que os Yanomami quer. Sem equipe, continua as pessoas estão morrendo. Sem remédio, continuam as pessoas morrendo nas aldeias. Segundo plano, tem que ser água limpa. Hoje, não tem água limpa. Tem que ser abrir o poço artesiano para tomar água limpa. Menos doenças, menos chauara, por exemplo. Isso não tem hoje em dia. Tem que ser furar o poço artesiano no território Yanomami para minimizar essa descrição, minimizar a diarreia, minimizar verminoso, minimizar outras doenças. Isso a gente tem que fazer isso. Tem que ter estrutura boa, casa boa, para a equipe dormirem bem, a equipe ficarem no posto. Isso a gente tem que ter. Tem estrutura boa. São ruins outras pessoas que estão dormindo abaixo da lona, molhando os remédios. É isso que está acontecendo. Então, isso tem que ser estrutura boa, melhoria a estrutura. Então, isso os Yanomami quer. Então, a minha visão é isso. Tá? Isso eu queria... A minha resposta é isso.